Então vamos então começar a nossa aula, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Né? Nossa aula hoje também ela é tranquila, sossegada, naquele mesmo esquema. Eu apresento para vocês o conteúdo, né? Hoje a gente vai trabalhar dos três instrumentos que a gente vai trabalhar, né? Hoje vamos trabalhar dois. Hoje vou apresentar apenas os instrumentos, como é que é feita as leituras na próxima aula, né? Aí a gente trabalha talvez alguns exercícios. Hoje também vamos fazer alguns, assim, um ou dois, só para vocês verem como é que é feito. Então hoje nós vamos estudar aqui alguns equipamentos, né? Ou alguns instrumentos, né, de medição, porque até agora nós falamos de medição, calculamos tolerância, calculamos ajuste, vimos tudo o que é, mas a gente não utilizou nenhum instrumento para fazer essas medidas. Então, hoje eu vou apresentar para vocês dois instrumentos, né, que fazem, então, essas medidas ali que a gente está acostumado, né, a estudar apenas, né, estudando na teoria. Agora, vamos ver como é que é feito todo esse processo de medição. Então, a aula também é bem tranquila, bem sossegada, tá? Vou apresentar para vocês o equipamento e qualquer dúvida, né, vocês podem me acionar também, como vocês fazem, abrir, né, essa aula, acredito que essa aula é aula de quarta-feira, né, tem pouca gente, então vocês podem deixar os microfones abertos, qualquer dúvida pode falar, desde que não atrapalhe o andar da aula, né, tem apenas 5 alunos, né, então dá para a gente poder estar fazer um bate-papo legal. Então, olha só, eu vou, né, fazer aquele processo que a gente está acostumado, vou compartilhar com vocês a minha tela, né, para que a gente, então, possa estar trabalhando. Pessoal, todo mundo consegue ver a minha tela que eu compartilhei? Está escrito metrologia, ou ainda não chegou ali, daqui a pouco aparece. Tá tranquilo, dá para ver, Dana. Tá. Tranquilo, Gervásio também, tranquilo. Então, olha só, pessoal, vou apresentar para vocês, então, os dois instrumentos que a gente vai trabalhar, né? Que é o paquímetro, que a gente vai estudar, na verdade, hoje, né? Vamos estudar eles, o paquímetro, e também o micrômetro, né? A finalidade deles, os dois equipamentos, eles têm a mesma finalidade, fazer medições, um apresenta uma precisão melhor que o outro, né? Então, nós vamos trabalhar e aprender um pouquinho. Então, eu vou apresentar para vocês o paquímetro, e depois eu vou apresentar para vocês o micrômetro, né? E mostrar para vocês como é que é feita a medida e algumas coisas que eu vou mostrar para vocês também, relacionadas, então, a esses assuntos ali que a gente vai estar estudando. Então, olha só, quando a gente pensa no instrumento de medição, várias coisas a gente tem que levar em conta, que a gente já viu, né? A faixa de tolerância, porque para minimizar o erro, tudo isso também se faz presente quando a gente trabalha com instrumento de medida ou equipamento. Então, olha só, o paquímetro, né? Vou colocar aqui uma definição muito simples, é um instrumento de medição utilizado para avaliar a distância entre dois, né, entre dois lados, simetricamente oposto de uma certa peça. Ou seja, né, o paquímetro é o instrumento de medição mais conhecido para realizar medições rápidas e relativamente exatas. Por que relativamente exata? Porque tem um certo erro aí, uma certa imprecisão, né? Ele podendo ser feita medições de dimensões internas e dimensões externas e também de fazer, né, certas medições em profundidade. Então, isso acontece, né, quando a gente, então, utiliza, então, o paquímetro. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, o paquímetro, como vocês podem ver nessa foto aqui, é esse equipamento que está aqui, tá? Lá no laboratório nossa faculdade tem, né? Já que a gente não vai mexer ele fisicamente, eu vou ter que usar simulações para mostrar para vocês, então, como é que a gente faz, né, as devidas medições. Então, esse equipamento aqui, que é o chamado paquímetro, vale ressaltar para vocês que eu estou apresentando aqui esse chamado paquímetro universal, né? Hoje, já existem também paquímetros digitais, tá? Já existem de várias configurações,
né? Nós vamos estudar, por exemplo, o relógio na próxima aula, acredito eu, ou na outra. Existe paquímetro também, além de ter o display, aquele digital normal, também existe outros hoje que já vêm com um certo relógio. Então, existem vários. Esse aqui ele é considerado universal, que é o que nós, então, estamos estudando. Então, olha só, o que é importante destacar nesse equipamento de medida? Né? São os elementos que a compõem, tá? Vale ressaltar aqui, professor, qual os elementos mais importantes? Né? Eu poderia destacar apenas aqui 4 elementos importantes, né? No caso, o número 12, o número 11, o 3, né? O 3 e o 11, eles têm a mesma finalidade, apenas estão em escala diferente, que eu já vou comentar daqui a pouco, né? Então, olha só. 14. Isso, 14 de profundidade. Então, assim, todos esses números não são importantes, todos são, mas eu quero mostrar para vocês, né, os mais relevantes que a gente vai trabalhar. É claro que todos eles estão aqui. Então, o número 1, né, e o número 2, a diferença é que o número 1, ele é chamado de orelha fixa, ou seja, é uma haste fixa da peça, ela não move, então ela é fixa. E a 2, ele é chamado também de orelha, porém, ela é móvel. A 3, eu vou estar comentando junto com a 11, a 3 e a 11, eles são chamados de nônio, ou vernier, né? Vernier, porque o cara que fez, né, que fez esse estudo aí é um francês, então, vernier, né? Ficaria mais bonito falar assim, mas a gente fala vernier, nônio. Qual é a diferença, professor, do 3 e do 11? É que na parte de cima é para a gente fazer medidas em polegadas. Na parte de baixo, que é no 3, que é no 11, é para a gente fazer medidas em milímetro. Então, essa é a diferença entre olhando o número 3 e o número 11. Então, a grande diferença está no que vai ser realizado entre cada um deles. Então, no 11, a gente utiliza para fazer medidas móveis, no nônio, seja elas em milímetro, né? Ou também fazendo outros ajustes que a gente vai ver em algumas representações. Então, olha só, o número 1 e o 2, número 1, orelha fixa, 2, orelha móvel, o 3 é o nônio ou vernier, medido em polegadas. Professor, essa ordem dos números aqui sempre vão ser assim? Não, essa ordem você pode trocar, você pode colocar um número 1, o 2, o 3, onde você quiser. O que não muda é o nome das peças. O nome não muda. Então, independente se você enumerar 1, 2, 3, começando aqui 1, 2, 3, 4, isso não faz diferença nenhuma. Tá? Não faz diferença a ordem dos números. O que é importante a gente saber é a finalidade e o que cada um representa. O 4, então, é chamado de parafuso ou trava, né? Aquele para você ajustar um pouquinho, se ele... Lembra que a gente viu vários tipos de ajuste? Nós vimos com folga, com interferência e tudo isso muito mais. Então, é para a gente fazer, então, um pequeno ajuste. O 5, ele é chamado de cursor, né? Porque ele corre aquela barra, então, que vai estar varrendo, então, a escala lá em polegada. A escala fixa de polegadas, que eu sei, essa aqui a escala é fixa. Por que é fixa, professor? Porque só esta haste que move. Essa aqui não, essa aqui é fixa. Assim como quando eu olho no 11, essa aqui ela é fixa, ou é móvel, e essa aqui de dentro que eu tenho, ela é fixa. O 7 é chamado de bico fixo, né? Por quê? Conforme nós vimos aqui no número 1, porque faz parte da peça, então essa parte ela não é móvel. O 8 é chamado de encosto fixo, porque também não move, né? O nono ou o número 9 é encosto móvel. O 10 é o bico móvel, né? A parte, então, que está junto com o nono, que vai estar se movimentando. O 11 eu já falei. O 12 é chamado de impulsor. O 13 é a escala fixa em milímetro, de milímetro. E o 14 é a haste de profundidade, quando a gente então quer medir, né, uma certa peça, utilizando então a medição em profundidade. Tranquilo? Então, são apenas informações, nomes dessas nossas partes, então, desse equipamento aí que é o paquímetro. Tranquilo, pessoal?
Então, olha só, o paquímetro também ele é utilizado para fazer medições com rapidez em peças cujo grau de precisão seja de até 0,012 milímetros, ou 1 sobre 128 alvo de polegada, né, que é o mínimo que a gente tem entre 8 divisões lá em cima. Então, olha só, para calcular a sensibilidade, professor, eu vi um livro que não estava escrito sensibilidade, estava escrito resolução, é a mesma coisa. Aí o outro aluno, professor, no meu livro estava escrito precisão, também é a mesma coisa. Então, existem livros que usam a palavra sensibilidade, outros a precisão ou resolução. Então, a resolução do paquímetro, né, é dada em milímetro ou polegada. Divide-se, então, o menor valor da escala fixa, que é a nossa régua, aquela que a gente tem, pelo número de divisões da escala móvel, ou famoso vernier, ou nônio. Agora, no sistema métrico, a escala fixa ela é dividida em 3 intervalos diferentes de 1 milímetro. Né? Ou seja, estamos falando do nônio. Eu tenho a escala com 10 divisões, tenho uma escala com 20 divisões e tenho uma escala com 50 divisões. Tá? Então, isso, né, são os padrões mais utilizados no paquímetro universal. Professor, tem outros? Existe vários, mas esses são os mais utilizados, né, que a gente tem, então, no paquímetro, são as 3 escalas. Professor, qual delas, então, a gente vai utilizar se for para fazer exercício? Depende, o exercício pode ser dado 0,01, mas o mais utilizado é o de 50. É muito comum o pessoal utilizar o 0,5, 0,05. Então, é muito comum. Tá? Mas nada impede a gente utilizar os outros. Então, olha só. Como é que a gente, então, chega nesse valor de 0,1? Professor, como é que você sabe que é 0,1? Então, olha só, a sensibilidade ela é sempre calculada pelo a quantidade que eu tenho lá dos pontos lá na posição, dividido, então, pela divisão que representa, né, aquela faixa que eu estou trabalhando, aquele paquímetro. Se o meu paquímetro, por exemplo, for de 0,1 milímetro, que é a resolução, né, estava vendo mensagem aqui, acho que foi o Leone, você que mandou mensagem. Leone, você está aí? Eu tô aqui, professor. Ah, tranquilo. Tranquilo. Então, assim como quando eu tenho 20 divisões, né, basta fazer, então, 1 dividido por 20, 0,05. E com 50 divisões, você tem 1 sobre 50, 0,02. Então, é assim sucessivamente, tá? Então, são essas 3 divisões, então, que a gente tem. Agora, na escala, chamada escala britânica, né? Escala britânica, ou a famosa escala de polegada, a menor fração que a gente tem é 1 sobre 16. 1 sobre 16 alvo de polegada, né? E esse 1/16 alvo de polegada, que é a menor divisão que eu tenho lá no meu paquímetro, né? Ou seja, o meu vernier, ele varre 8 divisões, então se eu calcular a minha sensibilidade, fica 1, né? Vai ficar 1 sobre 16 alvo, né? Que é a menor divisão, dividido por 8, que são 8 divisões que eu tenho lá no vernier, ou no nônio, e vocês já sabem, então, fazer essa conta aqui. Mantém a primeira fração, sobre o inverso, né? Se você pegar aqui, tem um 1 aqui, 1, 8 sobre 1, sobre o inverso da segunda. Então, fazendo isso aqui, se fazer 16 vezes 8, vai dar 128. E esse 8 aqui, vocês vão perceber que nesse exercício, esse 8 ele é muito importante. Por que é importante, pessoal? Porque sempre que eu quiser manter o denominador para 128, basta eu multiplicar o numerador e o denominador por 8. Aí eu consigo manter meu 128, ou seja, a minha sensibilidade mínima para essas divisões, né? O meu valor padrão corresponde a 1 sobre 128. Tá? Então, olha só. Vou colocar aqui umas informações importantes. Na análise de leitura da indicação do paquímetro, o erro, né,
existem vários erros, né? Um deles, que chama aqui de paralaxe, é aquele erro que é causado pelo próprio instrumento, pelo instrumento C, por não estar no... Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, nos instrumentos, vocês conseguem observar no paquímetro, né? Que ele não é plano perfeitamente. Então, ou seja, só o próprio equipamento em si, vocês conseguem perceber, né? Se a gente pegar, por exemplo, o número 7 e o número 9, né? Que são, por exemplo, os bicos fixos, bico móvel, vocês percebem que dentro deles existe uma curvazinha. Então, ou seja, eles não são perfeitamente paralelos. Então, existe aí alguma pequena falha. Então, essa falha ocasiona esse erro chamado de paralaxe. E também, além desses erros, existem outros erros, né? Porque na hora que você estiver medindo, você pode aplicar, por exemplo, muita força. Se você aplicar muita força, você causa um grande erro, né? E nós vimos, se eu aplicar uma força, eu posso ajustar a peça dependendo de como é que eu aplicar a minha força. Esse erro, ele pode ser tão grande ou tão pequeno. Então, existem vários erros, né, que são ocasionados, né, pelo instrumento, pela pessoa que está medindo. Agora, o que nós devemos fazer para evitar esse erro? Devemos sempre observar, né, no caso do paquímetro, a partir do ângulo reto em relação ao plano de referência, sem que haja inclinação. Então, é muito comum para fazer medida, eu tenho que colocar no plano reto para que eu evite qualquer inclinação que seja. E com isso, eu consigo, então, garantir um valor, né, de forma precisa. Tá? O professor, vai ser 100% preciso? Não. Vai ter um determinado erro. Então, eu coloquei até aqui embaixo, vale ressaltar aqui, o modo de encaixar a peça nos bicos do paquímetro também pode ocorrer um certo erro. Dependendo da forma que você encaixar, né, então você pode gerar também um determinado erro. Então, é muito importante também saber utilizar disso aí. Outra coisa, o bloco a ser medido deve sempre estar no centro dos bicos e nunca nas pontas dos bicos. Tá? É muito importante. Em medições internas, né, é necessário posicionar a orelha do paquímetro o mais internamente possível, além de verificar se a peça e o paquímetro estão paralelos, porque é muito importante na hora que a gente faz medida, esses dois parâmetros aí, né, devem ser atingidos, tá? Então, tenho que sempre olhar e analisar esses dois comportamentos, não posso fazer diferente. Eu coloquei até aqui uma figura, duas figuras, na verdade, para vocês verem o que é correto, o que é incorreto na hora que eu estiver fazendo a medida. Então, olha só, na primeira peça, modo de executar a medição externa no paquímetro. Então, olha só, primeiro aqui, no primeiro desenho, a peça está totalmente dentro. Então, essa é a melhor forma. Por quê? Porque você consegue garantir o paralelismo. Professor, mas aqui na ponta também ele não está pegando? Claro que está pegando. Só que você observe que além dele pegar nessas duas partes aqui de baixo, né, nesse espaçozinho aqui, ele também está pegando um pouquinho nesse espaço aqui. E esses dois espaços, eles não são 100% paralelos. Então, existe algum determinado erro. Então, por isso é que essa figura aqui é incorreta. Então, não é a forma correta de você utilizar para fazer essas medições. Assim como se eu tiver que fazer medições na escala de polegadas, eu utilizo, né, essa faixa que é a faixa correta, em vez de colocar simplesmente essas pequenas pontinhas só para eu saber o valor. Professor, mas eu vou ter um valor? É claro que você vai ter. Só que esse valor vai, se for um projeto que você vai montar, por exemplo, uma peça, ele vai acarretar um erro muito grande. E isso inviabiliza o seu projeto, tá? Dependendo do que vai ser o seu determinado projeto. Pessoal, até aqui tranquilo? Né? São apenas informações teóricas. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro um exemplo. Como é que a gente, então, faz a leitura, né, no paquímetro. Primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é
a escala móvel, tá? Na escala móvel, deixa eu voltar lá no desenho do paquímetro, para eu explicar para vocês, depois a gente volta. Né? Nesse desenho não está muito visível, mas depois eu vou mostrar na simulação, vai ficar mais visível. Então, olha só, toda essa barra aqui, essa parte aqui, a partir do 12 e o 11, do 9, o 10, todo esse espaço aqui, observe que eu tenho um zero aqui, ó. E na escala fixa também tenho um zero. Então, professor, como é que eu faço a medida? Na simulação vocês vão ver melhor. Vamos supor, se eu quiser medir um valor inteiro, eu vou pegar, né, a escala móvel, toda essa escala móvel, eu vou correr, vamos supor que eu não tenho peça, eu vou correr ele pela direita, vou movendo pela direita, vamos supor que eu quero medir 30. Aí eu vou pegar o zero da escala móvel, ele tem que estar alinhado com 30, porque eu quero medir 30. Se eu quiser medir 20, eu vou pegar o zero dessa escala móvel e tem que estar alinhado com o 20, com o ponteiro do 20. E assim eu vou fazer a leitura de valores inteiro. Professor, mas, por exemplo, 10,3. Tá? Nessa imagem aqui não está muito visível, então se eu tentar mostrar para vocês, vai ficar, como se diz aí, né, uma confusão, né, que vai dificultar, então, a visão de vocês. Então, olha só como é que a gente faz. Aqui eu coloquei... Sim? A Aline está pedindo para o senhor chamar ela, que ela caiu. Tá bom. Vou chamar ela. Entrou, Aline? Tô ligando para ela, vou ver se ela consegue entrar. Entrou, Aline, tudo bem? Deu certo? Então, olha só, eu fiz isso aqui, gente, eu peguei, nem todos os paquímetros vêm representados 10, 20, 30, 40, 50, 60. Não. A maioria, de alguns, vem apenas os números 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Então, ou seja, número do zero da escala fixa até do número 1 significa 10 unidades. Até no 2, 20 unidades. No 3, 30 unidades. No 4, 40 e assim sucessivamente. Então, olha só, peguei aqui um exemplo simples, que vai ficar mais visível daqui a pouco, vou fazer a simulação. Então, olha só, eu vou olhar o zero da escala, por exemplo, o zero da escala móvel está aqui, ó. Pronto. Passou que número? Qual que foi o número inteiro que ele passou, professor? 7. Então, vou contar. É muito simples fazer essas medidas, né? Mas tem que ter muito cuidado quando é em projeto, porque a imprecisão é muito grande. Então, olha só, o meu zero parou aqui. Então, eu queria medir, por exemplo, 70 alguma coisa. Então, como é que é 7? Eu vou contar 7, 1, 2, 3, 73. Então, no total, eu tenho 73, até que onde parou o meu zero. Então, até aqui onde está o meu zero, olha só, até coloquei em vermelho, eu tenho 73. 73, aí o que eu faço, professor? Se fosse só valor inteiro, pronto, até aqui acabou. 73. Quando o número é decimal, como é que a gente faz? Eu verifico agora, nessa escala aqui móvel, aonde, vamos supor, quero, por exemplo, aonde o traço coincide com um dos traços da escala fixa. No meu caso aqui, ele coincidiu bem aqui em cima, tem o 6 e no meio eu tenho 5, ou seja, em 65. Então, eu conto aqui onde coincidiu. Qual é o último número? 6. Né? Eu tenho aqui no meio 2,5, mais 2,5, 5. Então, eu tenho aqui 0,65. Então, fazendo essa soma aqui, que eu representei aqui, 73, se fosse o valor inteiro, seria 73, mais 0,65. E somando isso, eu tenho, então, 73,65. Então, olha só, eu vou abrir aqui a simulação, fica mais fácil a gente visualizar assim. Pessoal, todo mundo consegue visualizar esse micrômetro aqui que está funcionando? Todos? Aline, você está aí? Sim, voltei.
Tá bom. William, todo mundo consegue... Estão visualizando a imagem minha que está correndo aí na tela? Sim. Estou visualizando, professor. Então, olha só, como é que a gente faz, então? Olha só, vou colocar aqui no zero. Está aqui tudo aqui no zero, tudo parado. Como é que eu faço a medida? Então, olha só. Olha essa minha escala. Estão vendo a minha escala móvel? Vocês conseguem perceber? Tá vendo que em cima eu não coloquei número? Por quê? Porque eu não quero medir em polegada, quero apenas fazer medidas em milímetro. Então, olha só. Eu vou pegar esse zero, por exemplo, da minha escala móvel, vou fazer ele coincidir com o zero, por exemplo, coincidir no número 1. Então, o que significa? Eu medi 10 milímetros, se fosse o valor inteiro. Ah, professor, eu quero, por exemplo, um valor decimal. Tudo bem, já que a gente vê isso. Então, eu pego aqui, vamos supor que eu quero medir 50. Então, eu trago esse zero aqui, né? Já que a gente não está na sala de aula, não tem um instrumento, a gente utiliza a simulação, né? E vou falar para vocês, não é fácil não se ajustar para dar exatamente no 50. Olha o trabalho que eu estou tendo. Vou deixar aqui, vamos fazer um valor, vamos fazer 50 e... Vou deixar 55,10. Professor, como é que eu sei que é 55,10? Então, olha só, vou olhar agora aqui, vou fazer a leitura aqui na minha escala. Deixa eu pegar aqui um traço aqui para ficar bonito. Eu vou... Então, olha só, o zero meu parou aqui, ó. Então, eu tenho 5 aqui, que quer dizer 50, 51, 52, 53, 54, 55. Pronto. Já tenho 55. Agora, eu vou ver, né, qual é que é o traço. Por exemplo, vamos supor que eu quero medir, no meu caso, qual que é o traço da escala móvel, essa minha escala aqui, que coincidiu com o traço da escala fixa. E se vocês perceberem, exatamente aqui um 1, esse 1 aqui, ó, vocês conseguem perceber aqui, tá? Coincidindo aqui, então, ou seja, eu teria 55 mais 0,1. 55 mais 0,1, e aí, somando, vai dar 55,1. Então, observem que para fazer a medição, é muito tranquilo. Então, olha só, eu poderia medir qualquer valor que eu quisesse, por exemplo, eu quero saber, sei lá, eu poderia medir qualquer valor aqui e verificar, né, o valor que eu quero. Por exemplo, medir 60 alguma coisa, ó, eu sou 60, por exemplo, se for só 60, tá ali, ó, tá vendo? Tirei e ele já perdeu a precisão, 60. Por exemplo, valor inteiro 60, pego o zero da escala, eu pego o zero da escala fixa e alinho com o número 6, que corresponde a 60. Então, eu tenho aqui o valor de 60. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Tranquilo. Olha só, e se eu quisesse fazer medidas em polegada, observa que eu peguei agora um outro paquímetro, né? E aí, faço a mesma coisa, eu vou varrendo os valores, à medida que eu vou querendo medir, né? Então, ou seja, lembrando, por exemplo, aqui está dado 2,008. Lembrando que na escala de polegada nós temos aquela fração 1 sobre 128. Então, você fazer aquela fração, você chega exatamente nesses valores aqui, pegando a quantidade, ou seja, tem a quantidade, né, de pontos que eu tenho para fazer aquela divisão. Quando eu tinha 8, eu dividia por 8, e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu tiver 2, e assim eu vou indo, por exemplo, né, no caso aqui, vou chegar, por exemplo, até 5, né, então se eu tiver 5, você fazer 1/16 alvo dividido por 5, né, então você teria, no caso, 16 vezes 5, que daria 1 sobre 80. E assim sucessivamente. Então, observem que é tranquilo, gente. Né? Eu, como não tenho instrumento comigo aqui, o que eu tive que fazer, professor? O que você fez? Eu tive que simular, para vocês verem que o equipamento está funcionando. Né? Para vocês verem como é que a gente trabalha. Tranquilo, pessoal? Professor, Sim?
Mede pra mim o diâmetro aí, pra mim ver se lá na firma eles medem correto aí. 9 põe pra pôr 9,7. Que é a espessura de um cabo que tem lá. 9,7, né? Mais ou menos aqui. Deixa eu tentar igualar aqui, tá meio que... eu tô na simulação aí. Deixa eu ajustar ele aqui. Não, então, sabe, mede errado, então. Esse mede errado. Você vem até o 9, depois que passou o 9, agora você ajusta, tá vendo? Ponto 7. Tá vendo? Tô tentando ajustar aqui. Eu tô ajustando o 7 aqui, tá vendo? Tá errado. Tranquilo? Só que no meu Tem aqui, no caso. Lá tem dois paquímetros. Lá tem 2 paquímetros. Tem um digital e tem esse daí. Só que às vezes o sensor da máquina demora para passar o cabo, aí eles medem nesse daí. Aí eu peço para medir nesse. Só que, por exemplo, quando eles vão medir no digital, aí eles medem certo, porque é o digital, né? Mas quando vai medir nesse aí, tá errado. Então eles medem errado, então. Tá medindo errado. Porque o 9,7 do paquímetro lá dá mais ou menos ali no 3 ali, ó. Já deu o valor. Não, mas não, desse jeito não, Tá falando pro seu, desse jeito não, Isso é complicado fazer desse jeito. Esse tamanho, esse valor que tá aí, ó, no paquímetro, lá no cabo o cabo já deve estar com uns 17 já. Imagina mesmo, 17 fazer um cabo. para 18. Você fazer o diâmetro de um cabo desse aí. Agora... então, o diâmetro, vamos supor, o diâmetro lá é 9,7. Eu pedi pro senhor medir aí, 9,7. Não é esse tamanho aí no paquímetro lá, e nem aqui nesse também. É mais ou menos, um pouquinho a mais só. É mais ou menos no 1 aí, ó. Mais ou menos aqui. Isso, por aí, já deu 9,7. Isso. Isso aí. Eu aqui, como tô na simulação, tô de boa, aqui dá tudo certo. E, professor, e lá ele tem como se fosse um reloginho na parte de cima dele aí. Isso, aquele ali tem um que tem um relógio, tem um digital que vem com display em cima para você fazer também análise. Tem vários, né? Eu peguei esse aqui, por exemplo, tá aqui, ó, Entendi. Já fizemos uma medição que o William pediu, por exemplo, 9,7 ou 9,70, né? Então já temos ali. Pessoal, tranquilo? Se eles for medir lá amanhã, eu vou falar que eles estão medindo errado, eles vão discutir comigo e falar que tá certo. Não, aí é complicado. Infelizmente, a pessoa quando tá fazendo negócio não aceita. Eu vou deixar esse medir, você acha que eu vou brigar com eles? Acho que não, vou falar que tá certo. Não briga não. Aí depois, um dia, quando começar a estar chegando algumas coisas, aí você senta, fala assim, pessoal, essa medição que vocês estão fazendo é errada. Esse cabo aí, que vocês estão, esse diâmetro aí, não tem 9, tá sobrando aí 9, sabe? Tá mais, Tá sobrando 9 ali dentro, não tem 9. Pessoal, então vamos ver se vocês entenderam, vamos lá. Exercício, tá, Leo? Vamos ver se vocês vão acertar. Se vocês vão acertar. Aqui, ó, tem a primeira tentativa. Nossa, coloquei negócio errado aqui. Depois eu mostro para vocês. Eu tô colocando já do micrômetro. Nem falei do micrômetro. Olha que beleza. Aline, tudo bem? Leone, Matheus, tranquilo? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Aline, tudo bem? Sim. Então, vamos continuar. Então, olha só, agora vamos passar, então, para o micrômetro. O Gervásio deve estar cansado, por isso aqui, quem faz Senai fica 100 dias estudando isso aí. Professor, não me entrega não, pelo amor de Deus. Então, olha só, o micrômetro também é um instrumento também de medição, né, utilizado para avaliar a distância entre dois lados, né, simetricamente opostos de uma peça. Qual que é a vantagem de usar o micrômetro? É que eles são de alta resolução e permitem medir até centésimo de milímetro, ou seja, até aquele pequenininho de centésimo, eles conseguem, então, medir e eles conseguem mostrar essa medição. Então, eles acabam sendo mais precisos, ou seja, é um instrumento que permite medir por leitura direita as dimensões reais, porque ele consegue pegar até aquele centésimo, com uma aproximação de 0,01 milímetro ou também de 0,001 milímetro.
né? Que é o equivalente em polegada. E eu coloquei uma frase importante: a sua utilização se faz necessário quando a exatidão requerida for superior à obtida com paquímetro. Como assim, professor? Eu fiz uma medição com paquímetro, igual, por exemplo, do William. Eles estão pegar, por exemplo, aquele diâmetro lá que eles estão medindo. O que o William pode fazer, em vez de falar para eles? Pega, por exemplo, o micrômetro. Bota aquele cabo no micrômetro, ali, eles provam. Aí você fala para eles agora, ó, tá aqui o valor, agora fala para mim, quanto é que tá marcando? Aí eles próprios vão chegar à conclusão. Por quê? Porque o micrômetro vai dar uma precisão melhor. Aí eles vão chegar à conclusão que... não vão falar que você está certo, mas vão falar assim, nossa, essa aqui eu acho que a gente fez mal. Eles não vão falar que você está certo. Eles vão falar assim, nossa, eu acho que eu fiz mal esse cabo aqui. Na verdade, todos que eles estão fazendo. Nossa, tem dó da Oi. Infelizmente. Agora eu estou descobrindo porque que a Oi não está sem grana no mercado. Tá quase se vendendo todos os cabos. O William que faz, é desse jeito. Por isso que a internet da Oi não é boa, tem muitos problemas. Agora descobri o porquê. Estou descobrindo. Aí, pessoal, já achou. Eu descobri. Por isso é que eu sempre desconfiei, por isso que eu nunca assinei nenhum plano da Oi. Porque as pessoas que assinavam só reclamavam, aí eu desanimei. Aí, agora eu descobri que é o William, ao invés de medir 9,7, você está medindo quase 16, velho. Vocês estão medindo. Pessoal. O cabo já é outra área, pessoal. A área minha Não, tudo bem, mas você vai entregar pro cara o diâmetro, ele vai falar aquele diâmetro errado, velho. Não, mas aí tem o valor, que é 3 para mais, 3 para menos, né, professor? 3 para menos, imagina se você colocar no micrômetro, que é 0,01 de resolução. Aí acaba com o cabo, velho. Aí esse cabo que vocês fazem aí não tem que ser de internet, tem que ser cabo de luz, velho. Tem que passar corrente elétrica nele. Você quer passar fibra ótica nele? Tem que passar um cabo da CEMIG aí também, ué, para dar uma precisão melhor. Por isso que eu só falo pros caras, falo, ó, mede só no digital, porque esse no outro aí não vai dar certo. Fica só no digital, já que tá com problema. Quando pede para mim medir, eu só medo no digital, não vou medir no outro, não. Ah, não, tá certo. É para garantir que ia dar errada. Não, o pior é se você medir certo naquele e no digital der errado. Não, e no digital der certo, e o homem lá, por exemplo, da fabricação, perceber que o teu cabo tá com o diâmetro certo, sabendo que já tem um monte lá que tá tudo errado. Aí já tá dentro d'água. Aí ele vai ficar preocupado, porque ele vai achar que amanhã vão lhe mandar passar no RH. Então, olha só, pessoal, coloquei aqui os nomes também dessas peças aí. Conforme eu disse lá no outro, o que mais nos interessa, por exemplo, é aqui a escala fixa. E esse tambor aqui graduado, também chamado de escala móvel, né? Ele também é móvel, a gente ajusta ele. Tá? E temos aqui também a bainha, não é bainha de porco, não. Tá? E temos aqui a trava, o isolamento térmico, essa pasta que está aqui, né? Assim como todo equipamento tem que ter um isolamento térmico, o notebook tem uma pasta térmica. Temos aqui esse arco, temos aqui os batentes, as faces de medição, né? Essa face aqui, que nós temos aqui, né? Ela também coincide com essa aqui, então as duas são chamadas face de medição. Porém, esse encosto aqui, ele é móvel. Tá? E temos aqui, então, a catraca, né? Onde também nós podemos utilizar para fazer os ajustes. E temos aqui o 0,01 e o 0,25. O 0,25 é a abertura dele máxima, né? E o 0,01 é a resolução. Tranquilo? Então, olha só, o micrômetro também, ele é empregado para dimensões lineares, essa é a vantagem de usar o micrômetro. Seu princípio básico de construção, ele é baseado, então, no deslocamento daquela haste mediante o giro do fuso, que está acoplado a um tambor, que a gente já viu, e a um cilindro fixo, né, conforme mostrado no desenho anterior. Ou seja, trata-se de um instrumento relevante para leituras, né, de pequenas medições, não para muitas, que podem apresentar baixa resolução em termos quantitativos, vocês já sabem o que é isso, e também
podendo alcançar uma resolução com até 3 casas decimais. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Por quê? Pô, imagine, por exemplo, eu fiz uma medição, que o meu erro só aparece na 4ª casa. Cara, tá ótimo demais. Ou seja, eu tenho a parte inteira garantida, tenho a primeira casa garantida, tenho a segunda casa garantida, tenho a terceira casa garantida. Então, estou numa precisão ótima. O que não acontece com o paquímetro, né? E com isso, ele otimizando, então, a exatidão da medida. Então, ele consegue, né, trabalhar e fazendo isso aí. Então, olha só, para executar medições no micrômetro não digital, coloquei bem aqui para ficar claro, não digital, e obter indicação, algumas etapas devem ser seguidas. Primeiro, coloquei aqui, fazer a leitura da parte inteira da escala da bainha. Com a bainha, e se ela tiver graduada, no caso, em 0, na verdade, ela é graduada, né? A bainha é graduada em 0,5 milímetro. Então, deve-se fazer a leitura, primeiro, dos meios milímetros, que é aquela bainha que está graduada. Vou mostrar para vocês no exemplo, vai ficar mais claro. E também na escala da bainha, porque nós temos 2 outras escalas ali que nós vamos ver. Feito isso, vou fazer agora a leitura dos centésimo de milímetro na escala do tambor, obtendo também a parte fracionária da indicação. Então, o meu resultado final vai ser a soma da parte inteira, ou seja, a parte da bainha, com a parte fracionada, ou seja, a bainha, aquela parte da fração que eu vou ler embaixo, mais a parte do tambor, formando, então, assim, para mim, a leitura final do meu exercício. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui, 2 exemplos para a gente poder estar vendo, então, como a gente faz essa leitura. Olha só, a primeira leitura que eu faço é sempre dessa parte de cima, tá? Desses números, então, aqui. Primeira leitura que eu faço, né? Dessa parte aqui, vou tirar uma seta aqui. Depois, outra leitura das partes fracionárias aqui, depois desses valores que estão aqui. Lembrando, esses valores são meio milímetro e aqui são os centesimais. Então, olha só, primeira coisa que eu faço, professor, eu vejo, né, na parte superior que eu acabei de mostrar, e eu vou contar normal, gente. Ó, o traço maior que está aparecendo aqui é 15, mas antes, tem quantos traços? 15, vou contar mais um, 16, 17. Então, olha só, a minha parte inteira, eu tenho 17 milímetros. Aí, aqui onde muitas pessoas têm dificuldade, tá? Então, olha só, na simulação vai ficar bem melhor. Aqui eu vou explicar só para vocês perceberem. Aqui, olha só, eu verifico agora na parte de baixo, nesses pauzinhos que estão aqui, ó, tá vendo? Na parte de baixo. Se aparecer um traço, se aparecer aqui, eu somo mais 0,5. Se não aparecer o traço, depois que eu fiz a contagem da parte de cima, significa que eu tenho 0. Então, está no 0, não preciso fazer nada. Nessa parte aqui, eu vejo qual é que é o traço que coincidiu com essa linha reta aqui, ó. Então, a gente olha em qual traço coincidiu. Por exemplo, aqui no nosso, coincidiu nessa aqui. Então, eu vou contar. Qual é que eu tinha antes? 30. Então, vai ser 30, 31 e 32. Então, eu tenho 0,32 milímetros. Lembrando que isso aqui é fracionário, isso aqui também é fracionário. Então, aqui é 0, alguma coisa, aqui também é 0, alguma coisa. E o resultado final, né, talvez nesse desenho não esteja muito visível, mas na simulação vocês vão ver que vai ficar bem mais visível. Então, eu vou somar 17 mais 0,5 mais 0,32. Então, vai me dar 17,82. Tranquilo, pessoal? Pessoal, não enxerguei bem aquele traço que você falou. Não se preocupa, na simulação vai ficar mais visível. Tá? Porque eu vou abrir ela ali de forma, né, um pouquinho maior para a gente poder estar visualizando. Então, olha só, olha agora aqui, por exemplo, não dá para vocês perceberem, mas tudo bem, acredita em mim que na simulação a gente vai perceber isso. Então, olha só, paro no 20, vou contar 21, 22, 23. Pronto, tenho aqui a parte inteira 23. Aqui eu vou ver onde coincidiu. Coincidiu nesse traço aqui. Ou tinha parado no 5, tomem cuidado, abaixo do 10,
tem que tomar cuidado na hora de fazer as contas. Muita gente erra. Então, olha só, aqui eu tenho zero, aqui é o 0, 0,01, 0,02, até 0,05. Então, 0,05, eu vou contar 5, aqui 6, 7, 8, 9. Então, 0,09 milímetro. E aqui, como não tem nenhum traço aqui aparecendo, o professor não consigo enxergar. Tudo bem, não se preocupa, tá? Que na simulação a gente vai fazer com tranquilidade, vocês vão enxergar, tá? Porque lá o desenho é um pouquinho maior e a tela vai ficar bem maior. Então, aqui eu consigo perceber, como não tenho nada, tenho 0, tem um traço aparecendo. Então, vou somar 23 mais 0 mais 0,09. Então, vou ter 23 mais 0,09 milímetros, tá? Deixa eu mostrar para vocês a simulação, para a gente ver aqui o micrômetro funcionando. Deixa eu ver aqui, vou abrir ele aqui. Pessoal, todo mundo consegue perceber? Consegue ver ele? Tranquilo? Todo mundo consegue ver? Então, olha só, eu vou parar aqui para vocês verem como que a gente faz a leitura, só para marcar o valor. Então, olha só. O que acontece? Observe que aqui está aparecendo um traço aqui, vocês conseguem perceber? Deixa eu ver se eu abro aqui minhas canetas. Então, observe que aqui, ó, está aparecendo um traço. Tá vendo? Aí, eu tenho que levar em conta o 0,05. Né? Então, olha só, eu olho aqui nessa escala, parou no 5. Qual que é o próximo traço que está aparecendo? 6. Então, meu valor inteiro vai ser 6. Aí eu olho aqui, qual que é o traço que coincidiu? Está aqui, ó. Então, aí o que eu faço? Aí eu pego esse valor aqui, né? E eu vou somar, lembrando, de novo, que esses valores aqui, eles são, fracionário, e não valores inteiros, tá? Porque tem gente que vai querer achar que é valores inteiros. Então, olha só, aqui vai dar 15, parou no 15, mais 1, 16. Então, vai ficar 0,16. E aqui, como apareceu, eu próprio 0,5. 0,5. Lembrando, está tudo dado em milímetro, tá? Então, se eu somar 6 mais 0,5, mais 0,16, vai dar 6,66. Tranquilo, pessoal? 0,5. O de baixo aí tá 0,5, professor? Isso, cada tracinho corresponde a 0,5. Cada tracinho do de baixo aí. Isso. Então, olha só, nós chegamos até aqui no 6, certo? O 6 é esse aqui que está em vermelho, certo? Não, eu tô falando o de baixo. Isso, tudo bem. O 6 é esse aqui, olha. Vou passar o 6 aqui. Passei no 6. Quantos traços apareceram aqui? 1. Embaixo, apenas 1. Depois do 6. Ah, não depois, antes. Isso, só. Isso, então é 0,5, porque cada traço é 0,5. Ah, entendi. Entendeu? Eu tava contando antes, eu falei, não. Mas tá errado. Antes não. É depois que eu tenho o valor inteiro. Eu tenho o valor inteiro, aí eu verifico quantos traços eu tenho. Vou ver se eu consigo simular, por exemplo, para não aparecer nenhum. Vamos ver se a gente consegue para dar um 0 ali. Vamos ver. Deixa eu deixar ele rodar aqui para ver. Olha só, por exemplo, tá vendo que agora não apareceu nenhum traço? Olha só, tem um 5, 6 e 7, certo? Tá vendo que não apareceu nenhum? Nenhum. Então, significa 0. Então, tem 0. Agora, eu vou olhar aqui, por exemplo, aqui na parte de cima, eu tenho 45, 46, 47, 48, 49. Então, 7 mais 0,49 vai dar 7,49. Tranquilo? William, tranquilo? Entendi aqui, professor. Então, fica 7, né? Vou somar mais o 0,49, que vai dar 7,49. Aline, tudo bem? Aline? Sim. Tá ótimo. Então, já que você falou sim... Deixa ela comer a sobremesa direitinho, professor. Que coisa. Oi? Comer a sobremesa, obrigado. Pessoal, agora vamos fazer um jogo aqui. Olha só, vocês têm aqui várias... Primeira alternativa. Qual que é o valor que está marcando aqui? Vocês falam, aí eu escrevo aqui.
Aí vamos ver aqui, tá vendo aqui em verde? Aqui em verde vai marcar se vocês acertaram, vai aparecer um acerto, e aqui em vermelho vai aparecer se vocês erraram. Então, vocês vão falar para mim qual é, que é a leitura disso aqui, ó. Aí eu escrevo. Doze. 12. Apareceu, 12,31, professor? 22,29. Eu vou escrever, o programa vai mostrar se está certo. 12,29. 12,29. Então vamos ver, tá aí, ó. Então acertaram, ó. Um acerto. Então vamos continuar, vamos lá. Segunda tentativa, tá aí, ó. Segundo exercício. Então até agora vocês estão top. E essa leitura aí? 4. 0,44. Zero não, é. Você tem que ler a parte inteira, a parte fracionária e a parte fracionária aqui. Quanto? Acho que apareceu 20,46? Não, 20 não, é. Olha os traços que tem depois. O 20 é o maior, né? Tem traços aqui. 0, 24, 44. 24,044. 24,44? 44, é. Tá, vamos ver lá se acertaram. Erraram. Quanto que deu? Aí vocês erraram, é. É que vocês esqueceram a parte de baixo aqui, ó. Tá aparecendo um traço aqui, ó. 40. Então, é 0,5, é. Então, mas vocês não somaram, é. Mais 24,44. Porque aqui tá certo, ó. 0,44. É, ali. Mais 44, tá, só que aqui tem um 0,5, porque tá aparecendo um traço, tá vendo? O 24 para aqui, então tem um traço aqui, ó. 24,94. Aí, agora sim, seria esse aí o resultado. Mas já erraram, gente. Esse aqui é um jogo. Vamos embora. Próxima tentativa. Agora já erraram. Vamos lá, terceira tentativa. Não tem desculpa. Aqui o professor não vai corrigir, não. Vocês erraram, vamos deixar como erro. Vamos embora. Oi. É o William, tá vendo, William, os cabos que você tá fazendo? Tá dando Uai, o que eu fiz tá certo? Vamos lá, pessoal. Essa medida aí, quanto é que dá? Qual é que é o valor dessa medida aí? 21,10. 62. 62. 22,62. Tá, vamos lá. 21,62. Vamos ver. O coração tá na mão, né? Aí, acertaram. Isso aí. Agora, e essa aí? 20,92. 20,92. Oi? 20,92. 20,92. Isso aí. Agora, peraí, Aline, sou você. Quero agora cada um com o seu exercício. Vamos lá, Aline, sou você. Não, vou começar com o Gervásio. Gervásio, isso aqui não, eu não, professor. Vamos, Gervásio, fala para mim, quanto tem aí? Qual é que é essa aí? 3, 4. 4 e 10. 4,10. Errado. Ué, 4, 1, 2, 3, 4. Não tem o de baixo. Olha aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, reduzir. Cadê o 4,10? Lembrando, abaixo do 10 é 0,0 alguma coisa. Tomem cuidado. Isso aqui é o quê? É um 1 inteiro. Uhum. Então, olha só a tua leitura aí. Isso aí. Faltou um 0 ali. Vamos lá, esse aqui é para a Aline. Aline. Você está me ouvindo, Aline? Ai, tô assim. Isso, tá aí. Então... Agora eu tô. Só vou botar a mensagem aqui do vizinho.
Então, Peraí, Aline, deixa eu ver aqui. pode ver e fala para mim que eu escrevo. Ô, gente, não pode empatar 3-3. Tá 3-2, você não pode errar. Estão errando com o sistema, gente. Ah. 24,38? Não, você está perguntando? Eu vou escrever, você tem que falar para mim. Ah, eu fico em dúvida com o de baixo. De baixo não conta, né? Não tem, né? Se não tem, não conta. Tem que estar na beiradinha. Então é Isso. 24, Vírgula quanto? Você já acertou, Aline? 24,38 que você falou? voltou a internet. Eu vou. Eu acho. Não, você acertou. É que eu escrevi errado. Eu escrevi 48. Olha, eu estou digitando errado ainda. Mas tá certo. Essa aqui é pro Leone. Ô, Leone, você tá aí? Tô aqui, professor. Vamos lá, Leone. Essa aí é para você. A Aline acertou. Essa aqui depois eu excluo. Eu sei que eu tinha escrevido errado. Mas a Aline acertou. Vamos lá. E aí, Leone? Você manda, eu escrevo. 8,86. 8,86. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Talvez meu teclado tá entrando no número errado, tá vendo? Tranquilo. Deixa eu ver agora quem que falta. William e o Matheus. Falta o William e o Matheus. Você me ama, Japão? Ô, William, vamos lá, William. Tá aí. Quanto é que dá, William? O meu tava certo? Tava errado? Não. O teu tava certo. É que eu só tô colocando aqui, porque depois eu vou eliminar. Peraí, O certo eu tô armazenando. Não tô colocando mais aqui, não. Tô armazenando aqui. Opa, o que aconteceu aí, professor? Peraí, virou. Só reduzir, só para deixar a cena saudade. O celular virou, a câmera virou. Vai dar 21 mais 5, 21, 26, 0,20, não, é 11. onze, tá? Já escrevi 11. Peraí, professor, tem que somar esse 0,5 aqui. Traz aqui pra mim. 11. Calma aí, professor. Tranquilo. Calma aí. Tranquilo. Quanto que eu falei primeiro aí? 11, 11, 20. Deixa eu ver aqui, 20. 11,21? 11,21. Você tem certeza? Pessoal, alguém concorda? Não é não, professor. 71, 11,71.
Não, professor, aí, ó, se somar o 21, mais o 0,5 aí, já soma no valor total? Isso, no valor total, tem que somar tudo. Você soma ele junto com o 11 também, não? Isso. Aí ficaria 11 mais 0,5 mais 0,21, daria 11,71. Matheus, tá me ouvindo? Então eu tava somando só com 21, hein? Não, não pode. Matheus, tá me ouvindo? Sim. Peraí que eu vou fazer. Tá aí, Matheus, você que manda aí, essa que tá na tela. Dá 10. Dá 10,77, professor. Isso aí, 10,77. Cadê o meu, professor? Oi? O meu. Quem tá aí? Que eu esqueci de passar. Tá. Ressurgido dos mortos. É Vitor, professor. Ô, Vitor, você surgiu, Vitor? Surgi desde o começo da aula. Você tá me ignorando, mas eu tô aqui, professor. Não, pior é que eu não sei que você tá aí. Desculpa, Vitor, desculpa. É que eu não sabia mesmo que você tá aí. Deixa eu abrir aqui, falando pra você aqui, pra você caprichar aqui. Eu nem sabia que você tava aí. É a primeira aula que eu assisto. Ninguém sabia mesmo, Vitor. Vai, Vitor, tá aí. Tá aí, Vitor, vai lá. Tá bom, peraí. 7,77? Oi? 7,57. 7,57, isso aí. Pessoal, alguma dúvida sobre fazer essas medidas? Não? Aí, Vitor, apareceu lá que você acertou, viu? Feito. Coloquei aqui o teu resultado, tá mostrando que acertou. Pessoal, olha só, então eu vou interromper esse compartilhamento aqui, porque a nossa aula por hoje é só isso. Lembrando que isso aqui eu poderia ficar aqui até amanhã, tá? Aqui tem várias atividades, ó. Isso aqui vai até... Tá vendo? Já tá em 16, 20... Nossa, isso aí vai até infinito. Passar alguns para fazer, professor. Pode ficar sossegado que isso aí é que eu mais gosto. Dar trabalho para os outros é a melhor coisa que tem. E aí, Vitor? Oi, professor. Estou conversando com um negócio que muda o som. Pode falar. O que aconteceu? Múltiplo? O que é esse múltiplo, Vitor? Não, mudo sou. É que eu falo junto, professor. Mineiro, você já viu, né? Ah, entendi. Eu não sou, então... Às vezes tem que perguntar bem para saber o que está acontecendo. Pessoal, então, olha só. A nossa aula por hoje é isso, né? Apresentei, então, aqui para vocês os equipamentos. Nesses dois aí, e lembrando que os exercícios que a gente, talvez na próxima aula a gente resolva, não é simplesmente de ter um desenho e saber analisar, mas sim problema de aplicações práticas, tá? Então a gente vai trabalhar também alguns problemas de aplicações, tá? E é importante que vocês consigam perceber isso, porque isso vai ajudar vocês também a visualizarem, né, algumas coisas, né, que a gente tem trabalhado bastante, né? E é importante fazer esses ajustes porque a gente consegue perceber, né, a importância que tem, né, para a gente fazer esses trabalhos ali. Então, ou seja, igual, por exemplo, que o William, por exemplo, estava comentando lá,
O pessoal só acerta se usa, por exemplo, o equipamento, por exemplo, o digital. Se usar, por exemplo, o universal, o pessoal, a probabilidade de errar é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar bem, tem que fazer as coisas certas, tá? Vamos trabalhar bastante exercício de aplicações e qualquer dúvida, vocês podem contar comigo ali para qualquer coisa que a gente poder estar fazendo juntos ali, para que as coisas sejam da melhor forma possível. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Desejo a todos boa continuação, né? Tudo de bom. E nada de exagerar. Fique em casa, tranquilo. Quem está trabalhando, trabalhe. Se trabalhar em casa, também trabalhe. Quem está estudando, continua estudando. Que juntos chegaremos longe. Boa noite, professor. Não, mas... Espera aí, Gervásio.